A paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé e vamos entrar na presença do Senhor. Fecha os teus olhos. Pai Celestial, muito obrigado, Deus, porque nós estamos, meu Pai, diante da Tua presença, Senhor. O Senhor já nos deu a oportunidade, Pai, de estarmos aqui na parte da manhã, meu Deus, Te louvando, cumprindo, Pai, o nosso papel para contigo, ó Senhor. E que agora à noite, meu Deus, nós subimos à Tua casa para render a Ti a honra e a glória, meu Pai. Entregar a Ti o louvor que lhe é devido, meu Deus. Estamos todos, Pai, alegres, Senhor, porque o Senhor é bom nas nossas vidas, Pai. O Senhor tem sido, meu Deus, um Deus maravilhoso. Por isso, meu Pai amado, nós queremos essa noite louvar ao Senhor, entregar a Ti, Pai, ofertas de louvor, meu Pai, a honra e a glória, Senhor, que lhes são devidas, meu Deus. Para isso, Pai, nós pedimos, abre a janela do céu, Senhor, e aceita, Pai, a nossa adoração, meu Deus. Enche este lugar, Pai, com a Tua presença e com a Tua unção, Senhor. Que o altar, meu Pai, resplandeça a Tua glória, meu Deus. Que o altar, Pai, resplandeça o Teu poder e a Tua autoridade, Senhor. Que ao chegarmos aqui, meu Deus, possamos, Pai, ser transformados por Ti, meu Deus. E que os nossos lábios, Pai, entregue a Ti cânticos de honra, meu Deus, louvor e adoração. Pois é no nome de Jesus Cristo, Pai, que nós a Ti oramos e a Ti agradecemos, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Aleluia, Pai amado. O amor que suportou a cruz, precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Meu coração, tudo Ele deu, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma o amor morreu, com grande amor, por mim mostrou meu Salvador.
A paz do Senhor a toda a igreja. Pegue sua Bíblia, aleluia, e conforme você vai pegando a sua Bíblia e você vai abrindo a sua Bíblia, você vai adorando, você vai falando com Deus, você vai glorificando a Deus, aleluia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Você vai ler a palavra de Deus. Não é ler um livro, é ouvir Deus falar com a gente. É mais do que ler um livro. Lá perto do livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, você vai encontrar a segunda epístola de Pedro, um pouquinho antes de Apocalipse. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8, que diz assim a palavra de Deus: Há todavia uma coisa, amados, que não devemos esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando tais coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Amém? Vamos nos assentar com a sua Bíblia aberta. Que texto lindo, né? E muito eficiente para também nos ensinar muitas coisas importantes. O versículo de número 8 tenta acalmar o nosso coração, tenta tratar a nossa ansiedade, porque às vezes a gente acha que Deus demora. Existe até aí um vocábulo popular que muitos até dizem ser um versículo da Bíblia,
Que Deus tarda, mas não falha. E por que que as pessoas às vezes elas pensam assim? Porque elas têm uma expectativa de tempo diferente da estabelecida por Deus. Deus tem um tempo. E cabe a nós entrarmos no tempo do Senhor e esperarmos que as coisas aconteçam no seu devido tempo, para que elas possam justamente interferir e fazer manifestar os verdadeiros propósitos de Deus na nossa vida. Quando a gente força e alguma coisa nasce precocemente, periga morrer. E quando a gente também retarda e deixa amadurecer demais, também é perigoso perder. Então a melhor coisa que a gente precisa, sendo cristão, estando na igreja do Senhor Jesus Cristo, aprender, é que nós não somos dono do tempo, mas Deus é. Ele é aquele que administra todo o tempo. E para Ele não tem tempo oportuno de fazer. Vocês viram, por exemplo, a expectativa que existia com relação à presença de Jesus na casa de Lázaro por causa da sua enfermidade. E as irmãs até ficaram um pouco chateadas com Jesus, porque Jesus demorou alguns dias para chegar. E nesse período que Jesus demorou para chegar, Lázaro morreu. E quando Jesus chegou, para elas e para todas aquelas pessoas que ali estavam, já não tinha mais nada para fazer. Mas Jesus sabia que ele não estava atrasado. Jesus estava no tempo preciso. Assim também aconteceu na casa de Jairo, com a expectativa da filha que estava doente. Quando Jesus chegou, a filha já estava para os homens morta. Mas Jesus não estava atrasado. Diga assim: Jesus não está atrasado. Olha a profundidade desse versículo para tranquilizar o seu coração. Fala assim: olha, não se deixe esquecer, não se esqueça disso. Isso é muito importante para a sua vida. Isso é muito importante para alguns detalhes, alguns momentos, às vezes de desespero, de angústia, de medo. Um dia para o Senhor é como 1000, mas também 1000 anos é como um. Então, o que ele está tentando mostrar aqui para a gente? Que para Deus não tem diferença. Ele fazer agora ou ele fazer depois. Ele fazer depois ou ele fazer agora. Tudo está no seu tempo. Tudo está no seu controle. Amém, irmão? E aí ele fala no versículo 9. Por que é necessário a gente não se esquecer disso? Porque mesmo alguns irmãos, às vezes têm a impressão que o Senhor retarda a sua promessa. E ele fala aí, né? Como julgam alguns que o Senhor está demorando. Jesus não está demorando. Então ele explica aí no versículo 9. Ele não está demorando. Ele está fazendo uso de uma das suas virtudes. Porque Deus tem virtudes, das quais a gente precisa aprender a começar também a praticar. E qual é uma das virtudes que está sendo destacada aí? A longanimidade de Deus. Deus pode fazer qualquer hora, a hora que Ele achar. Quem que manda? Quem manda é Deus. E por que Ele não faz agora? Porque Ele está sendo longânimo. Poderia fazer. Já é até momento de fazer. É tempo de fazer. Mas por que Ele não vem agora?
porque Ele está usando de sua longanimidade com um propósito. Qual propósito? O versículo de número 9 fala. Ele está usando de sua longanimidade para conosco, porque Ele não quer que nenhum pereça. Ele não quer que ninguém se perca. Então, por que Jesus não veio ainda? Porque Ele ainda está querendo salvar. Ainda tem gente para ser salva. Ainda tem gente para ouvir a palavra. Tem gente ainda para ter um encontro com o Senhor Jesus. Então, Ele está sendo longânimo. E descanse nisso. Que período que nós estamos vivendo, pastor? Nós estamos vivendo o tempo da graça. Nós não estamos perdidos. Tem gente que fala assim, eu nem sei o que vai ser desse mundo. Não, a igreja não está perdida não. A igreja, ela está tranquila. Nós estamos vivendo o tempo da graça, debaixo da longanimidade divina. Entendeu? Então o texto da palavra fala assim, né? Que ele está usando de sua longanimidade para que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então o que precisa na verdade? Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou à igreja porque eu faço isso. Eu não vou à igreja porque eu ainda tenho esse defeito. Eu não vou à igreja porque eu ainda tenho essa prática. Não é o fato de alguém ter um defeito, ou às vezes até nós falamos assim, eu nem vou pregar o evangelho para essa pessoa porque não adianta. Eu nem vou pregar o evangelho para essa pessoa porque olha o que ela faz. Olha como ela vive. Olha onde ela está. Nós mesmos às vezes usamos desse critério. Entendeu? Mas o problema não é o que as pessoas fazem. Não é o que elas praticam, o que elas pensam. O problema é o fato delas fazerem, praticarem, mas não se arrependerem. O problema é arrependimento. O maior problema das pessoas não é a prática não, pessoal. Porque o que a palavra de Deus fala? Se o meu povo orasse e me buscasse, e se arrependesse dos seus, eu ouviria, voltaria para eles e sararia a sua terra. Então veja que a mudança, ela não está simplesmente em deixar a prática, porque tem gente que deixa a prática e vem para a igreja, mas não consegue sustentar na igreja a ausência da prática. E aí às vezes dentro da igreja pratica o errado, pratica o pecado, pratica o mal. Porque a questão não é deixar, a questão é se arrepender. Porque quem deixou, volta a fazer. Quem foi do mundo sabe, às vezes a pessoa era do mundo, por exemplo, fumava. Deixava de fumar e quando voltava, fumava mais do que antes. Bebia. Às vezes queria deixar a bebida e se esforçava para deixar, ficava um tempo sem beber, mas quando voltava, aí bebia mais do que antes. Usava uma droga, se esforçava para deixar aquela droga e quando voltava, não voltava nem naquela, voltava numa pior. Porque a questão não é deixar, larga. A gente fala assim, eu larguei de fumar. Quem larga, volta. A questão é se arrepender, é entender o pecado. É entender que estas coisas são pecado, não é uma coisa errada. Fumar, beber, praticar certas coisas, não é errado, pessoal. Não. Errado é você, por exemplo, fazer
uma comida sem tempero. Isso é errado, você errou. Puxa, eu errei, esqueci de colocar o alho. Eu errei. Puxa, olha, eu errei, fui fazer isso aqui, olha, eu errei, eu vou apagar aqui e eu vou fazer de novo. Então a gente erra. O que é errado a gente conserta, mas existem coisas que são pecados. Entendeu? E a gente, para deixar o pecado, a gente precisa se arrepender. Quando a pessoa ela se arrepende do pecado, então Jesus liberta ela do pecado. Entendeu? Então por isso que a palavra está dizendo assim, né? Que é necessário a longanimidade de Deus para que possa então haver arrependimento. Mas por que eu tenho que deixar? Por que eu tenho que me arrepender? Por que eu tenho que mudar? Porque está escrito aí no versículo de número 10. Porque um dia Jesus voltará. E Jesus voltará para cumprir o plano de salvação de Deus. Mas pastor, eu preciso ser salvo do quê? O que está acontecendo? Por enquanto nada, mas vai acontecer. Vai haver lá na frente. E por que nós sabemos disso? Porque a palavra de Deus diz que vai. Você já viu Deus falhar? Você já viu Deus errar? Então também isso não vai falhar. A palavra de Deus fala que lá na frente todo mundo vai ser julgado. Quem chegar nesse julgamento, vivo ou morto, porque a Bíblia fala que os mortos darão os seus mortos para ser julgados. Os desaparecidos vão aparecer para ser julgados. Os que, de uma maneira trágica, eles sumiram por algum motivo, eles vão estar lá para ser julgados. E os que estiverem vivos também serão julgados. E a Bíblia fala assim, que todo aquele que for julgado será condenado. Esse é o problema. Ninguém vai conseguir ser julgado e absolvido. Ninguém vai conseguir ser julgado e ser salvo, porque todo mundo tem um pecado. Nós todos temos a semente do pecado. De forma que a própria palavra fala que aquele que ousar falar que não peca, já está pecando pelo fato de falar que não peca. Olha que interessante. Então vai haver esse julgamento. E a única maneira de sermos salvos, porque nesse julgamento os condenados vão ser condenados o quê? A morrerem? Não, porque a morte já existe. Sem julgamento, já existe morte. Então o que vai ser? Essa pessoa condenada, ela vai receber a condenação do quê? Ela vai receber a condenação de viver eternamente nas trevas. Mas só nas trevas? Não, nas trevas, num lugar que é chamado na Bíblia, no livro de Apocalipse, de lago de fogo. E um lugar que a Bíblia tenta descrever, e ela fala assim, é um lugar onde as pessoas vão viver em prantos e ranger de dentes. É disso que Deus quer nos livrar. E para eu não ser julgado, pastor, para a gente não ser julgado, é por isso que veio Jesus Cristo. Deus, diga comigo, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele creia não pereça, não seja julgado, mas seja salvo. Entendeu? Só Jesus pode nos salvar dessa situação. Por isso que nós precisamos entregar nossa vida a Jesus.
É por isso que existe igreja. A igreja está aqui para falar isso para o mundo, porque o mundo não sabe disso. A igreja está aqui para poder avisar. Então você precisa avisar o seu pai, você precisa avisar a sua mãe, você precisa avisar os seus irmãos, os seus amigos mais próximos, os mais distantes. A Bíblia fala assim, que você deve avisar, presta atenção nisso, todos aqueles que passam pela sua vida. Todos aqueles. Todas as pessoas que, sabe aquela pessoa que tromba com você no meio do caminho? Não é à toa. Não foi um descuido, não foi um acidente. Era para que você pudesse avisá-la. Era para que você pudesse comunicá-la de que vai haver um juízo e ela precisa de salvação e Jesus a ama. Aleluia. Sabe? Então, não é por acaso que as coisas acontecem. Deus tem propósito em tudo. E o grande propósito de Deus não são as coisas que para nós muitas vezes são importantes. Não, o grande foco de Deus é a salvação. Porque Deus não quer que ninguém pereça. Amém, irmãos? Então a Bíblia fala assim, olha no versículo de número 10. Virá entretanto, como é que Jesus vai vir? Ele vai vir como ladrão. O dia do Senhor, ele virá como ladrão, diz aí a Bíblia, no qual os céus passarão como um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Olha para mim, o Novo Testamento fala mais de 318 vezes a respeito da volta de Jesus. Nos 27 entre livros e cartas do Novo Testamento, dos 27, 24 fala com ênfase a respeito da volta de Jesus. Você acha que isso é importante ou não? Importantíssimo. Importantíssimo, que Jesus vai voltar. Se você, por exemplo, abrir comigo em Lucas, no capítulo de número 21, e no versículo de número 27, fala assim a Bíblia Sagrada: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Então a Bíblia está dizendo isso. Aqui em Lucas, ela está, olha, então o Filho do Homem é Jesus. Ele virá numa nuvem, de que maneira? Com poder e grande glória. Se você voltar um pouquinho, no capítulo de número 12, no versículo de número 40, a Bíblia fala assim: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A Bíblia também fala que ninguém sabe a hora e nem o que ele virá. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vai lá. Não só Jesus disse a respeito da sua volta, mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os anjos também testificam a respeito da volta de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo de número 9. Diz assim o versículo número 9 em diante: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos.
E estando eles quem? Os discípulos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Quem são esses 2 varões? Anjos. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como ouviste subir. Jesus falou, os anjos testificaram, e os apóstolos, através da Bíblia, então falaram para a igreja a esse respeito. Por mais de 318 vezes eles escreveram nas cartas e nos livros do Novo Testamento a respeito disso. E presta atenção nisso, essas 318 vezes fala da volta de Jesus, mas não só no mesmo momento, não só no mesmo advento. Essas 318, precisa ter cuidado em interpretá-las, porque essas 318, mais de 318, elas estão divididas na volta de Jesus Cristo, que acontecerá em 2 adventos. O primeiro, que fala conosco, que é a volta de Jesus para a igreja. Então, a respeito desta volta, presta atenção. Nós já vimos aqui que ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém pode falar. Se de repente aparecer, é na internet que aparecem essas coisas, né? Porque dificilmente uma pessoa toma o púlpito, toma o altar e permanece vivo para falar essas bobagens. Então essas bobagens normalmente vai aparecer na internet. Então, se aparecer alguém lá na internet dizendo assim: olha, eu tive uma visão, eu tive uma revelação, isso vai acontecer amanhã. Olha, você viu lá a guerra, você viu lá aquele terremoto, olha, você viu lá, olha, aquilo lá é sinal de que a semana que vem Jesus está voltando. Sai desse site aí, sai dessa live, sai rapidinho, porque isso aí são mercenários. São pessoas que estão fazendo uso da palavra por algum outro motivo, mas não o de Deus. Porque ninguém sabe. Diga comigo, ninguém sabe. E ninguém vai saber. Porque como nós vimos lá no texto da carta da epístola de Pedro, que fala o seguinte, que esse dia virá como ladrão. O ladrão avisa quando vai? Não. Por isso que a Bíblia usa esse expediente, essa expressão. Esse dia virá como ladrão. Por quê? Porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Entendeu? Nesses outros versículos que nós lemos, fala assim, que Jesus, ele estava sendo assunto ao céu. E quando ele chegou na altura das nuvens, os 2 anjos que ali estavam, disseram assim: escuta, por que vocês estão assim atônitos? Não era o fato de estar olhando, mas era a preocupação de ver Jesus indo. Era a preocupação. E os anjos falam assim: por que vocês estão assim preocupados, entristecidos? Não fiquem assim. Porque do mesmo jeito que vocês estão vendo ele ir, ele voltará. E no texto que nós lemos lá de Lucas, capítulo de número 21, e o versículo de número 27, então fala assim o versículo, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem. Isso aqui foi escrito para a igreja.
Então presta atenção, porque a respeito desse assunto, parte fala para a igreja e parte fala para Israel. Então para a igreja está, é um dos versículos, fala assim, ó, aí o versículo, então se verá o Filho do Homem vindo aonde? Numa nuvem. Numa nuvem. E ele virá na nuvem de que maneira? Da maneira que ele veio, humilde, sereno. Não, ele virá numa nuvem com poder e glória. Então, baseado nisto, o Espírito Santo deu uma revelação para o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo lá em Tessalonicenses, vai lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e versículo 17, então o apóstolo Paulo, ele ensina a igreja, porquanto o Senhor mesmo, Jesus mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos... E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, presta atenção, e juntamente com eles, os mortos, entre o quê? Nuvens, para o encontro com o Senhor e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então presta atenção, a primeira vinda do Senhor será para a igreja, ninguém vai ver, ninguém sabe o dia, ele vem como ladrão, não vai ter sinal. Ah, o sol, a Bíblia fala que o sol vai escurecer. Não para esse advento, para o outro. Os sinais não é para este. Para este ele vem como ladrão. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Não tem sinal. Ele vem. Diga assim, ele vem. Por isso que a gente precisa estar preparado. Porque ele vem, não vai ter sinal. E ele não vem aqui na terra, ele vem os mortos é que vão para lá, e os vivos é que vão ser arrebatados e juntos encontrarão com Jesus aonde? Não vai ser ali no Vitória Régia, não vai ser ali no Vale do Anhangabaú em São Paulo, não, nós vamos encontrar com Jesus não em Jerusalém, nós vamos encontrar com Jesus nos ares. Quem está entendendo, diga amém. Então essa é a vinda de Jesus para a igreja. Por isso que se você, por exemplo, olhar assim, ó, vai lá em Mateus capítulo de número 25, que tem uma alegoria a respeito da volta de Jesus. Capítulo de número 25, fala a respeito da parábola das 10 virgens. Das 10 virgens, 5 eram nécias, loucas, e 5 eram, mas qual delas sabia a hora que o noivo iria vir? Nenhuma. Nem as nécias e nem as prudentes. Então se você ler essa parábola em casa, você vai ver que nenhuma delas. E o noivo veio numa hora totalmente inesperada. Você acha que é hora? Olha lá no versículo de número 6. Elas esperaram, e o noivo não chegou. E o que elas fizeram? Elas dormiram. Aí no versículo 6 fala que mais à meia-noite ouviu-se eis o noivo sair ao seu.
agora eu já sei. O pastor falou que nós não sabemos o dia nem a hora, agora eu sei, é a meia-noite. Não, irmão, não vai ser a meia-noite. O registro de estar aqui meia-noite é justamente por ser a meia-noite. Que hora? 0. Que hora que ele vem? A 0. Nós não sabemos que hora. É numa hora inesperada. Mas nós sabemos uma coisa muito importante por essa parábola: que quando Jesus vier, vai pegar a noiva, as virgens, fazendo o quê? Dormindo. Dormindo. Você vai estar dormindo. Não dormindo o sono natural dos justos. Não. Você vai estar dormindo espiritualmente. Dormindo. A igreja está passando por esse período. A igreja está dormindo, irmão. Jesus está voltando e as pessoas estão em casa. Jesus está voltando e as pessoas estão perdendo o hábito de ler a Bíblia. Jesus está voltando e as pessoas não estão orando mais. Mas sabe por que a oração diminuiu? Porque Deus tem abençoado tanto a igreja que não precisa mais orar para ter carro, porque o carro está na garagem. Não precisa mais orar para comprar a casa, porque a casa já tem. Não precisa mais orar por doença e enfermidade, porque a família já está curada. Então a oração diminui, mas nós precisamos orar, porque Jesus está voltando. Amém, irmãos? Jesus está voltando. Então nós precisamos. Então a Bíblia está dizendo assim, ó, que elas dormiram. Nós estamos dormindo. Porque pensa bem, se nós tivéssemos um despertamento espiritual a respeito da volta de Jesus, nós estaríamos fazendo o que nós estamos fazendo, correndo atrás do que nós estamos correndo atrás, ou nós estaríamos fazendo outra coisa, correndo atrás de outra coisa. Nós sabemos disso, que nós não estamos correndo atrás da coisa certa, nós não estamos fazendo o que a gente precisava fazer para esse momento. Mas mesmo que você queira, você não vai mudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está dizendo que a igreja nesse momento vai estar o quê? Só que a palavra de Deus está nos ensinando uma coisa muito importante aqui, que ainda que a gente esteja dormindo, nós não podemos estar despreparados. Entendeu? Ainda que a gente esteja dormindo, nós precisamos nós precisamos dormir preparado. Nós precisamos viver esse momento preparado. Preparado para quê? Porque a qualquer momento nós vamos ouvir: o noivo chegou. E aí a lâmpada tem que resplandecer. Tem que ter óleo. Tem que ter óleo. E o que é o óleo? O óleo não é dinheiro. Seu dinheiro não vai adiantar. O óleo não são as coisas, porque as coisas não vão adiantar. O óleo é o Espírito. Pode aplaudir Jesus e glorificar. Então esse é o momento da volta de Jesus para a igreja. E olha, o cuidado dos apóstolos era tão grande com esse detalhe, que o apóstolo Paulo falava a respeito disso, não como se fosse para hoje, mas como se fosse para aqueles dias. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Nenhum anjo me falou. Eu não tive nenhuma visão. Mas o que eu sempre ensinei? Que nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus quando? Para agora. Para agora, agora. Não é para amanhã. Amanhã que dia que vai ser? Amanhã vai ser segunda, não vai? Amanhã é dia de começar o quê? Regime, não é isso?
Mas não de esperar a volta. A volta de Jesus a gente não espera para amanhã, a gente espera para agora. Entendeu? Por quê? Porque nós não sabemos. Porque realmente pode ser agora, pode ser a qualquer momento. Agora, a Bíblia fala sobre um outro advento da volta de Jesus, e você não pode se confundir, e às vezes alguém pode usar esse pretexto para criar uma confusão na sua cabeça e você perder esse grande momento. Existe. Abre lá comigo em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7. Ó como é diferente, ó. Aqui já é diferente. Aqui fala assim, ó: eis que vem com as nuvens, e todo olho o, até quantos o transpassam. Está falando de quem aqui? Dos judeus. Quem que condenou Jesus à cruz? Os judeus. Quem que estabeleceram para ele a morte? Os judeus. Então essa volta aqui não está falando da igreja, não está falando dos arrebatados, dos ressuscitados. Está falando que todo olho o verá. Até todo olho. O que é todo olho? É todo olho, todas as pessoas, até os que o transpassaram. E fala aí, ó: e todas as tribos se lamentarão sobre ele, assim como aquele soldado que se lamentou diante da cruz, quando ele reconheceu, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. O mundo vai reconhecer. Então isso aqui é um outro momento. Ah não, pastor, mas todo olho vai ver. Outro momento. O arrebatamento já aconteceu. Um outro versículo a respeito disso, Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. Então fala assim, ó, 19. Fala assim, ó: e vi a besta. A besta é 666. Não é isso? E vi a besta e os reis com os seus congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu. Então esse texto aqui está falando de Jesus. Então esse texto está falando que não só as tribos, não só as pessoas vão vê-lo, como até a besta vai estar preparada para a chegada dele, para o grande conflito. Então não vai ser surpresa nenhuma. A surpresa é para nós. A chegada como ladrão de noite é para a igreja. O dia que ninguém sabe é para nós, mas para eles vai ser um dia esperado, porque o sol vai ter o seu sinal, a lua, diz a Bíblia, vai dar o seu sinal, as estrelas vai dar o seu sinal, a terra vai manifestar, assim como ele, no dia que ele foi crucificado, quando ele disse: Pai, está consumado, assim como naquele dia a terra se manifestou a respeito da morte dele, assim nesse dia a terra vai se manifestar a respeito da volta dele, porque ele não vai estar vindo para a igreja, ele vai estar vindo para toda a. Então haverá uma manifestação em toda a terra. A primeira vez ele vem para aí, a segunda vez ele vem com a igreja. Amém? Pode aplaudir, glorificar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, voltando lá no texto principal, volta lá no texto principal, lá em 2 Pedro, para a gente poder concluir. Então lá fala assim, ó, que vi entretanto no versículo 10 do capítulo 3, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com
espantoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então o que está falando aí? Que no dia que ele vier, por causa da ressurreição, por causa, não vai ser um sinal, vai ser uma consequência. Por causa da ressurreição e por causa do arrebatamento, vai haver muitas manifestações na terra. O piloto vai estar dirigindo um avião, foi arrebatado. O que vai acontecer com esse avião? O irmão vai estar dirigindo um carro em alta velocidade, ele foi arrebatado. O que vai acontecer com esse carro? A pessoa está lá numa máquina, numa fábrica, fazendo uso. O médico está lá justamente na hora de cortar precisamente ali, e aquele lugar traumático da cirurgia, e o médico foi arrebatar. O que vai acontecer com o paciente? Imagina o que vai acontecer na terra. Imagina que loucura que vai ser isso, pessoal. Então veja que o versículo está falando que nesse momento toda a terra será atingida. Versículo 11, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor, a vinda do seu dia, o dia do Senhor, o dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova, nos quais habita a justiça. Agora olha o 14 e eu encerro aqui. Por essa razão, por esse motivo, por causa dessa nossa fé, pois, amados, aí vem o conselho da Bíblia, esperando estas coisas. Quem espera estas coisas? Quem crê nessas coisas? Você crê? Espera elas? Então olha, por isso então, esperando essas coisas, olha aí, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensível. Pode ser que até dormindo, mas preparado. Então olha, para a gente concluir, para você sair daqui com essa mensagem, a igreja ela tem 2 propósitos hoje. Primeiro, avisar o mundo de todas estas coisas. Segundo, dar para aqueles que estão na igreja condições de poder estar preparados para este dia. Então cabe a nós, como igreja, termos uma vida de paz, uma vida sem mácula, e uma vida de que maneira? Irrepreensível. Cuida disso, irmão. Não fica arrumando problema para a sua vida, para você se distrair, para você ficar nervoso, para você poder fazer bobagem. Não faça isso agora, não é hora. Não é hora de arriscar nada, não é hora de fazer fiz uma loucura. Não é hora de fazer loucura. A igreja e a nossa preocupação, eu vou instruir essa liderança a fazer com que todos que entrem neste lugar possam ter condições propícias de viver pelo menos aqui neste lugar em paz. Nós não vamos admitir nada contrário. Nós vamos nos esforçar e trabalhar. E aí você faz isso lá na sua casa. E aí você faz isso lá no seu trabalho e procura viver em paz, sem mácula, irrepreensível. Não deixa ninguém ficar falando de você, não dá motivo. Olha, tenha prejuízo, mas não dê motivo para alguém ficar falando. Ah lá, é crente. Não faça isso. Ah lá, é branco. Ah lá, é negro. Ah lá, é amarelo. Ah lá, é vermelho. Não faça isso. Não dê motivo. Procura ter uma vida irrepreensível, para que quando alguém for falar de você, glorifique a Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor e glorificar. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé.
Aleluia. Para os mais próximos de você, fala assim: este lugar é um lugar de paz. É um esconderijo aqui, irmão. Que é um esconderijo. Aqui é a casa do Senhor. É um lugar de nós nos fortalecermos. É um lugar de nós estarmos recebendo a palavra de Deus, para que a gente possa colocar tudo isso em prática lá fora. Eu tenho uma pergunta para fazer, bem simples, direta, objetiva, sem querer mexer com o seu sentimento. Tem alguém aqui nesta noite que ainda não teve a oportunidade de entregar sua vida a Jesus, para poder escapar lá do dia do juízo? Vamos ser objetivo, porque esse é o motivo. Tem alguém aqui nesta noite que quer escapar do dia do juízo e gostaria de nesse momento entregar sua vida para Jesus? Se tiver, dá um sinal, quero fazer uma oração pela sua vida. Tem alguém? Tem alguém? Não tem? Tem alguém que esteja afastado, desviado da comunhão? Domingo que vem nós temos Santa Ceia. E se você não estiver preparado para tomar a comunhão, a Santa Ceia, como que você vai poder entrar no céu? Muito menos. Então tem alguém aqui nesta noite que não está em comunhão com Deus e gostaria de poder voltar a ter a comunhão com Deus? Aí aonde você está, dá um sinal. Eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida. Tem alguém? Não tem? Amém. Não é obrigado a ter, e não é obrigado a fazer, entendeu? É assim que a coisa tem que funcionar. Mas eu tenho que dar a oportunidade para você tomar essa decisão. Eu tenho que favorecer você para que você possa viver uma vida de paz. Porque a Bíblia fala que enquanto tivermos oportunidade, então nós devemos pregar Jesus, porque haverá tempo de salvação. Amém? Agora eu quero fazer um outro convite para aqueles que talvez ainda que esteja dormindo, porque a palavra de Deus fala que nós vamos assim estar, mas aqueles que querem estar neste dia preparado. Então saia do seu lugar, venha à frente, venha falar com Deus. Enquanto você vem, nós vamos louvando e nós vamos glorificando ao Senhor por esta palavra tão rica e tão preciosa. Vamos louvá-lo, vamos adorá-lo. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esse momento, que é um momento, meu Deus, de grande destaque para as nossas vidas, Pai, porque é o momento de nós nos consertarmos diante do Teu altar, Senhor. É o momento de nós tomarmos algumas atitudes, de fazermos preparação, para que no dia da sua vinda nós não venhamos, a exemplo daquelas virgens nécias, sermos pegos de surpresa e despreparados, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, para isto, venha despertar, meu Deus, no nosso coração a necessidade de todas as coisas que nós precisamos investir e trabalhar, Senhor, de todas as coisas das quais nós devemos nos colocar, meu Deus, à disposição, a fim de que possamos, meu Deus, vencer o inimigo, Pai, nos libertando, meu Deus, dos nossos vícios, nos libertando, meu Deus, de tudo aquilo que é uma pedra de tropeço no nosso caminho, para nós podermos, meu Deus, naquele dia sermos salvos, meu Deus, porque não vai haver 2 dias, não vai haver 2 oportunidades, só haverá uma, meu Deus. E a Bíblia fala que ela será tão especial, que também não acontecerá em longo tempo, meu Deus. É repentino, meu Deus. É como se fosse num abrir e fechar de olhos, meu Deus. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos para que o Teu Espírito Santo possa trabalhar em nossa vida e nos ajudar a nos libertar, meu Deus, de todo embaraço, a nos libertar, meu Deus, de todo impedimento, meu Deus. Senhor, que nós possamos estar preparados, meu Deus, para naquele dia não estarmos olhando para o mundo, não estarmos olhando para trás como fez a mulher de Ló, Senhor, mas que os nossos olhos, meu Deus, possam estar olhando para o céu, Pai,
porque assim como o Senhor do céu foi conduzido, no céu o Senhor voltará, meu Deus. Então, Pai, venha abençoar a tua igreja, venha abençoar aqueles que se sentem fragilizados, impotente, meu Deus, aquele que se sente vencido, derrotado por alguma coisa, algum motivo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, porque o céu não é para que a gente possa fazer reparos, não é para que a gente possa chegar lá e botar a casa em ordem, não, meu Deus. O céu, meu Deus, ele está sendo preparado para aqueles que forem vencedores. Então, meu Deus, essa vitória precisa acontecer agora, Pai. Essa vitória precisa ser aqui, agora no altar, Senhor. Nós não podemos correr o risco, meu Deus, de esperar essa vitória para amanhã. Nós não podemos correr o risco de deixar esse assunto para a semana que vem, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, envia teu Espírito. Ajuda o irmão, ajuda a irmã a tomar essa decisão aqui agora, Pai. Abandonar no altar, meu Deus, o peso, meu Pai. Abandonar no altar, meu Deus, as coisas que são ameaças, meu Senhor, para o cumprimento da tua promessa em nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, que haja um desprendimento agora. Em nome de Jesus, que haja um esvaziamento aqui agora. Em nome de Jesus, que haja arrependimento aqui agora. Em nome de Jesus, que haja, meu Deus, um compromisso aqui agora nesse altar, Senhor. Que haja aqui agora um voto nesse altar, meu Deus. Que haja aqui agora, Pai, uma decisão neste altar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Por causa da tua longanimidade, nós ainda estamos pregando essa palavra, Senhor. Mas esse tempo, ele está prestes para ser fechado. Essa página, ela está prestes a ser virada, Senhor. Essa fase está perto, meu Deus, de ser terminada. Me faço lembrar de um versículo da palavra, meu Deus, que diz assim: o verão está terminando, o inverno está chegando, e nós não estamos preparados, e nós não estamos salvos. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu sei que perfeito ninguém é, mas aos que ainda estão sendo ameaçados na salvação, Pai, eu te peço, toca com o teu poder aqui agora, e repreende toda a obra do inimigo, repreende, meu Deus, todo o engano de Satanás, repreende toda a ilusão das trevas. Em nome de Jesus Cristo, nós entramos nesse combate aqui agora. Em nome de Jesus Cristo, nós, meu Deus, afugentamos, nós expulsamos, nós repreendemos todo o espírito das trevas, meu Pai. Sai, em nome de Jesus. Ora comigo e repreende, ora comigo e manda embora todo mal agora, em nome de Jesus Cristo. Levanta tuas mãos para o céu e diga: Jesus, eu estou esperando, Jesus, eu estou aguardando. Jesus, vem buscar, vem buscar, vem buscar a noiva, vem buscar o irmão, vem buscar a irmã, vem buscar a igreja, vem buscar teu povo. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem. Aleluia, 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 aleluia. Diga: eu vou morar no céu. Diga: eu creio em novo céu, em nova terra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nós possamos sair daqui nesta noite como missionários da última hora, Senhor. Pregadores do Evangelho dos últimos dias, meu Deus.
Em nome de Jesus, nos ajuda a falar do teu amor, nos ajuda a falar da tua bondade, da tua fidelidade, da tua misericórdia, do teu perdão. Nos ajuda a falar que o Senhor é Deus, que o Senhor é a vida. Aleluia. Para isto, abençoa teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, derramando, meu Deus, sobre este lugar a graça de Jesus Cristo, teu Filho, o amor, meu Deus, incompreensível do teu coração, Pai, e a presença viva, poderosa e generosa do teu Espírito Santo. E aquele que crê e recebe, diga comigo, vamos aplaudir bem alto, Senhor Jesus, bem alto. Glorifica Ele, glorifica Ele.